Bom, é muito provável que se você está chegando nesse vídeo aqui específico, seja ele através do anúncio ou que um amigo te enviou, é capaz que você esteja há mais de 5 meses passando por um processo terapêutico para olhar em específico para sua crise de ansiedade, para sua crise de pânico e não vem tendo resultado com isso, né? E nesse vídeo específico, eu venho para falar de uma abordagem terapêutica de tratamento profundo para crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, fibromialgia e tantas outras doenças, do qual a gente pode dar o nome de doenças da alma, tá? E por que doenças da alma? Simplesmente pelo fato de que essas doenças, elas não são identificadas pelo que a gente chama de medicina orgânica. E aí, o que seria essa medicina orgânica, tanto que você fala, Henrique? É simplesmente a medicina tradicional, onde eu olho para um sintoma, procurando uma causa orgânica, ou seja, física, do porquê que isso acontece. Então, por exemplo, um câncer, eles conseguem identificar o porquê que aquele câncer aconteceu, tá? Quando a gente parte para a questão de doenças da alma, a gente está falando sobre as questões específicas de processos que são gerados dentro de uma psique, ou seja, o nosso inconsciente ou consciente, de situações que a gente vivenciou ou criou para a nossa vida sem uma consciência e hoje starta de uma forma trazendo aí a crise de ansiedade, trazendo a síndrome do pânico, para alguns casos a depressão, outros depressão profunda e até mesmo pessoas que tentam o suicídio por não entender tudo isso que está acontecendo. E dentro desse processo, muitos optam em passar por um processo terapêutico convencional e outros ainda nem têm consciência de que tudo isso existe, tá? Mas aqui, trazendo para o público, né, para as pessoas que já fazem o acompanhamento terapêutico, eu queria trazer essa abordagem de uma forma um pouco mais simples para poder você conseguir entender o porquê que ela funciona, né? Então, de forma bem simples, para você entender, quando acontece algo na sua vida, seja ele algo positivo ou algo negativo, o seu cérebro, né, a sua mente, ela capta a cena daquilo que está acontecendo e aí, a partir disso, se gera uma vibração ou uma emoção. Ou seja, se é algo bom, você vai ter um sentimento bom por ter vivenciado aquilo, mas se é algo ruim, você vai ter um sentimento ruim por vivenciar aquilo. Quando você vai para um processo terapêutico, tradicional, independente de qual seja ele, e essa não é uma crítica, as sessões elas costumam acontecer da seguinte forma: você senta, seja ela em um sofá, uma cadeira, uma poltrona, e começa a falar sobre todas as questões que te incomodam. E aí você vai falando, vai falando, vai falando, e aí encerra-se a sessão, e na outra sessão você volta, e aí você fala, e algumas coisas você consegue compreender pela cabeça, como, por exemplo, que determinada situação aconteceu na sua vida porque você se comportou assim, assim e assado. E essa já é uma grande informação. Mas se você for parar para perceber, essa dor ela ainda continua existindo. Porque por mais que você saiba um pouquinho da origem dela, sempre que acontece a mesma cena ou você passa por algo parecido, você vai sentir esse mesmo conflito. Então, dando um exemplo bem simples assim, pessoas que entraram dentro de um relacionamento que não foi saudável, que foi um processo traumático, e aí hoje, mesmo entendendo que aquele mesmo tipo de relacionamento você não vai ter mais, caso você consiga perceber isso antes, é bem mínima a chance de acontecer. Mas ainda assim, quando eu lembro desse relacionamento, me dói tanto que eu prefiro não me relacionar com uma outra pessoa com o medo de que tudo isso aconteça novamente. E é exatamente aqui onde está o ponto, que somente perceber com a cabeça e falar sobre as suas dores não vai te trazer o resultado que você quer, ou pelo menos o que você merece ter. Então, o que eu proponho dentro de todos os meus atendimentos é uma qualidade de vida para o meu cliente em relação ao processo dele e, principalmente, um acompanhamento, que aí também se tem um diferencial. O acompanhamento terapêutico, esse em que eu estou conversando com vocês em relação a ele, ele tem o objetivo de olhar
para a sua parte racional, ou seja, os seus pensamentos, as suas emoções, a sua parte energética e, se for o caso, a parte espiritual. E aí aqui a gente não está falando sobre religião, a gente está falando sobre espiritualidade. E a espiritualidade, quando a gente traz para essa abordagem, significa você enquanto essência. Ou seja, o que você é antes de estar aqui, tá? E aí vai ter várias pessoas que vão acreditar nisso e vai ter várias pessoas que não vão acreditar nisso. Mas independente de eu acreditar ou de não acreditar, não significa que isso não exista. E por que falar disso é importante? Porque passar por um processo terapêutico integrativo implica em olhar para tudo isso, tá? Trazendo novamente o exemplo de que você vai e fala, vai e fala, vai e fala, entende. Aí volta e fala. Dentro da abordagem terapêutica, a gente vai trabalhar com técnicas. Técnicas específicas com a quantidade específica para a sua questão. E aí falar sobre isso é importante porque quando eu falo que há técnicas específicas e quantidades específicas, eu estou falando que você vai ter uma data para iniciar a sua terapia e uma data para finalizar ela, que na maioria das vezes dura em média de 3 a 4 meses. Ou seja, 12 sessões, 14 sessões, e aí a pessoa sai com o que eu chamo de bloco de tratamento concluído. Tá? Que nada mais é do que passar por uma metodologia com técnicas específicas, quantidades específicas, para a realização de todo esse tratamento, para te proporcionar uma melhor qualidade de vida em relação àquilo que você busca ou ao conflito que vem te gerando, tá? E aí, quando a gente entra dentro desse bloco de tratamento, aí sim, se tem um acompanhamento com a visão um pouco mais ampla em relação ao seu processo e deixa de ser somente eu conversar para falar sobre os meus problemas, entender e repetir o mesmo padrão, tá? Na abordagem terapêutica que eu trago, você vai sim ter o espaço para poder falar sobre as suas questões, sobre o que aconteceu na sua semana, sobre o que te incomoda, sobre tudo isso. Mas, além disso, você ainda vai passar por um tratamento terapêutico energético, do qual há técnicas específicas que vai trabalhar as suas questões. Então, novamente, esse é algo importante. Mas antes de falar o que eu preciso trazer em relação à finalização desse vídeo, eu me proponho sempre, em todos os meus atendimentos, e principalmente na primeira sessão, a trabalhar, né, a entregar tudo isso que eu tenho com pessoas que realmente estão comprometidas com o seu processo, ou seja, que querem sair da condição em que está, tá? Então, por que que eu preciso afirmar isso e colocar, deixando um pouco mais claro para que vocês consigam perceber? Simplesmente pelo fato de que tem pessoas que ainda preferem estar numa condição esperando que alguém tire elas de lá. E para essas pessoas também está tudo bem, é o processo de cada um. Mas para as pessoas que já entenderam que querem se movimentar e sair dessa condição, é para essas pessoas que eu estou falando. Simplesmente pelo fato de que o processo terapêutico ele acontece semanalmente, mas durante a semana é os seus movimentos que vão conduzir ainda mais a cura de todo esse processo. Seja ele com atividades específicas, com percepções específicas ou com uma mudança que você quer realizar dentro do seu dia. Então, para as pessoas que já fazem terapia ou que nunca fizeram terapia, mas estão comprometidas em querer sair dessa situação e ir para uma situação, ir para uma condição melhor, esse é um caminho em que você pode trilhar. E esse é um caminho que eu indico porque foi esse mesmo processo de tratamento que eu fiz quando lá atrás eu também estava tendo as crises de ansiedade, crise de pânico e não sabia mais para onde ir, já que eu estava falando sobre todas as minhas questões e ainda assim eu continuava sentindo. O que eu prometo dentro do meu processo terapêutico não é a cura, porque ela vai depender do que você faz também e do quanto você quer sair dessa condição. Mas o que eu prometo é o alívio. Então, se você talvez não esteja acreditando em todo esse conteúdo, experimenta um dia em que você esteja tendo
uma crise de ansiedade, falar sobre o que você está sentindo e ver se talvez isso vai voltar ou se o alívio vai ser imediato. Então, o alívio imediato, caso dentro desse bloco de tratamento você tenha uma crise de ansiedade, esse eu te garanto. Porque no momento em que você estiver com a crise de ansiedade e aí a gente entrar dentro de uma metodologia naquele dia específico, eu tenho certeza absoluta de que o alívio ele vai ser instantâneo. E por que que eu garanto com tanta eficiência? Porque eu sei da qualidade do serviço e de todo esse tratamento que ele proporciona. Eu tinha separado uma fotinha para poder mostrar para vocês o valor que esse bloco de tratamento vale, tá? E esse é o meu valor padrão, tá? Mas como eu não consigo trazer ele para esse vídeo, caso alguém se sinta na curiosidade de saber, né, de ter essa fotinha, você pode me chamar no WhatsApp e aí eu te mando o print dessa tela, tá? Então, uma das últimas pessoas que entrou a fazer um bloco de tratamento comigo, ela entrou com uma questão específica, que era nada mais, nada menos, tá? E eu trago isso porque a melhora aconteceu, é que desde os 12 anos de idade, essa pessoa ela passa por um processo de ter pensamentos e até mesmo o ato para se suicidar. E isso acontecendo desde os 12 anos e hoje ela com 46, 47 anos. Ou seja, mais de 30 anos passando pelo mesmo processo, sem saber para qual direcionamento ter e simplesmente sem saber se um dia esses pensamentos e a vontade de se suicidar iria passar. Depois da primeira sessão, em que foi acompanhado, foi definido um bloco de tratamento, o valor para essa pessoa específico ficou no valor de R$ 1.950, um bloco de tratamento com acompanhamento de 3 meses. Então, só de eu te falar o valor, você percebe que não seja tão barato assim passar por uma metodologia tão profunda. O resultado dessa pessoa, ao final, foi definitivamente se livrar desses pensamentos para o suicídio e o ato de querer se suicidar. Então, só nesse breve questão que eu trago para você, você consegue perceber o quanto que há resultado em todo o processo que passa. E aí você deve estar se perguntando, eu não tenho condições de pagar R$ 1.950 em um tratamento. E aí foi pensando nessas pessoas que eu criei um espaço na minha agenda, dentre todos os atendimentos que eu faço, o workshop, aulas e encontro em grupo, que eu separei uma quantidade de vagas limitadas para essas pessoas que vão chegar até mim através desse vídeo com um valor especial. E aí esse valor é o valor em que você paga uma única vez para passar por todo o bloco de tratamento independente da quantidade de vezes, ou melhor, da quantidade de sessões em que o seu bloco vai constar. E toda a responsabilidade do restante desse valor, que seria o bloco do seu tratamento, fica por minha responsabilidade, simplesmente, novamente, porque eu acredito, eu vivencio e eu entendo o resultado que tudo isso gera. Então, se você conseguiu acompanhar, ou pelo menos se interessou em acompanhar esse vídeo até o final, o valor que fica para iniciar um bloco de tratamento comigo, a partir dessa condição e desse vídeo em que você vê nesse momento, ele sai pelo valor de R$ 600, em que talvez, ainda assim, você fale assim, não consigo pagar isso tudo de uma vez. E aí é onde também está a grande vantagem. Porque caso você não consiga pagar os R$ 600 de uma única vez, você ainda tem a opção de pegar esse mesmo valor e dividir em até 12 vezes no seu cartão de crédito, para que assim você tenha ainda mais a facilidade do pagamento e de entrar para esse universo em que você transita pela dor em direção à sua própria cura. Então, se você acredita que esse é o momento de você passar por esse processo terapêutico, que você já está cansado de falar sobre as suas dores e ainda assim continuar sentindo, ou se você está cansado de falar sobre questões em que você não gosta de vivenciar, mas ainda assim o mesmo ciclo ele vem se repetindo e se repetindo e se repetindo,
Então, essa é a sua grande oportunidade para você ingressar num tratamento terapêutico profundo, com um valor especial e com condições de pagamento especiais. Mas, antes de encerrar, novamente, eu quero reforçar que é apenas para pessoas que estão comprometidas, que entendem que não querem mais estar nessa situação e que querem estar em uma outra condição de vida, com muito mais qualidade de vida, com muito mais inteligência emocional, com muito mais desenvolvimento pessoal e principalmente de conexão consigo mesmo. Então, provavelmente esse vídeo ele vai ficar disponível por alguns dias, porque essa agenda tende a se lotar devido a esse valor que eu trago. E surgir daqui 3, 4 meses, que é quando a agenda novamente encerra esses atendimentos. Então, se você tem interesse em passar por essa metodologia, eu te convido a clicar no link do meu WhatsApp que está na descrição desse vídeo e reservar a sua vaga entrando em contato comigo diretamente, para que a gente consiga já agendar a sua primeira sessão e iniciar a sua primeira consulta, onde lá eu tenho certeza absoluta que você já vai sair com várias informações importantes em relação ao seu processo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, espero que todos fiquem bem.